Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia Gonçalves, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E por aqui no meu canal nós falamos sobre emoções, comportamentos e vida real. Então já pega o seu café e vamos para o vídeo de hoje. Gente, eu quero conversar com vocês sobre algo que parece ser simples, mas que influencia todas as áreas da nossa vida, a atividade física. Me responde uma coisa: quantas vezes você falou que iria começar na segunda-feira? E quantas segundas-feiras de fato aconteceram esse movimento? Se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho, tá? Já aconteceu comigo também e não é falta de informação. Afinal, a gente sabe de trás para frente os benefícios que a atividade física de fato traz para a nossa vida. Ela aumenta a disposição, ela melhora o humor, reduz a ansiedade, reduz o estresse, melhora o nosso sono. A questão, principalmente aqui do vídeo de hoje, é justamente entender, tá? Se eu já sei de tudo isso, se eu sei todos os benefícios, por que é tão difícil começar? Não, na verdade, continuar. Muita gente acredita que precisa estar se sentindo motivado para iniciar a atividade física, como se você precisasse acordar inspirado e super entusiasmado para fazer o exercício. Mas quando a gente olha para psicologia, por uma perspectiva, né, da TCC principalmente, a gente entende o quanto isso não é uma realidade, o quanto isso não funciona. Isso por quê? Tá? As nossas emoções, gente, elas mudam o tempo todo. Elas variam muito. Até no mesmo dia, a gente pode sentir emoções completamente opostas. Então, se eu espero me sentir motivado, feliz, entusiasmado para iniciar um novo hábito, principalmente um hábito que exige esforço como a atividade física, eu acabo procrastinando, adiando. E é aí que surgem aqueles ciclos intermináveis que a gente já conhece. Eu começo, eu paro, aí eu começo de novo, daí eu paro. Sempre esperando aquele momento ideal acontecer, chegar, para que você pudesse dar esse start. E isso acontece justamente porque nós colocamos as responsabilidades das nossas ações nas nossas emoções. E as emoções, obviamente, são sim extremamente importantes, válidas, necessárias dentro do acompanhamento terapêutico. Eu sempre reforço muito isso, o quanto as emoções elas têm uma função, elas são importantes para o autoconhecimento, para as nossas relações, enfim, para tudo. Mas elas também não são estáveis. Inclusive, elas não são estáveis o suficiente para manter ou para, né, desenvolver um hábito. E é justamente por isso que a TCC ela trabalha muito o desenvolvimento de comportamentos. Tanto que o próprio nome já traz, né? Terapia cognitivo-comportamental. E aí, existe uma meta dentro da TCC, que dentro, né, da terapia é muito utilizada, que é a técnica SMART. Ela nos ajuda a guiar hábitos, comportamentos que de fato façam sentido para a nossa vida, dentro dos nossos valores. A ideia é que esses objetivos sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e que tenham um prazo definido. Ou seja, né, em outras palavras, metas que sejam alcançáveis, possíveis de fato. Porque daí entra algo que é muito comum e é um dos maiores erros que as pessoas cometem quando pensam em criar um hábito novo, principalmente a atividade física, que é o quê? Mudar tudo de uma vez só. A pessoa decide, nossa, eu vou fazer uma mudança, uma virada de chave agora na minha vida. Eu vou treinar musculação 1 hora por dia, todos os dias. Eu vou correr 5 quilômetros. Eu vou mudar completamente a minha alimentação. E quando você não consegue sustentar isso, a pessoa sente que está fracassando, que ela falhou. E aí eu volto a dizer o que eu falei lá no início do vídeo, que talvez não seja por força, por falta, né, de força de vontade, que você não conseguiu manter e sustentar esses objetivos e esses hábitos. Talvez a meta simplesmente não tenha se encaixado
dentro do contexto, da realidade, né, que a sua vida propõe. E aí a gente entra em um novo conceito que na psicologia a gente fala bastante, que é a inércia comportamental. Quanto mais tempo nós passamos sem iniciar aquele hábito, aquela ativação, mais difícil parece de fato iniciá-la. O nosso cérebro, ele tende a economizar energia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai querer manter aqueles hábitos que já são familiares. É por isso que costuma ser muito difícil dar esse start, iniciar alguma coisa. E é justamente por isso que nós não vamos tentar sair da inércia, quebrar esse ciclo com uma meta extremamente alta e grande. A gente faz o contrário. A gente vai diminuir essa meta o máximo possível, até que de fato a gente entenda que esse é o mínimo que eu consigo fazer, que eu posso fazer. Então, ao invés de você colocar uma meta de que você precisa fazer atividade física todos os dias por 1 hora, você se questione, tá, qual é o mínimo que eu consigo fazer hoje? Pode ser 5 minutos de abdominal, pode ser assistir um vídeo no YouTube de 10 minutos de aeróbico na sala mesmo, pode ser uma caminhada pelo quarteirão. E eu sei mesmo que vocês vão estar pensando, nossa, Cláudia, mas isso é tão pequeno, isso parece tão pouco. E é justamente isso que a psicologia prega. A gente quer que você inicie no mínimo possível, justamente o pouco que vai te trazer uma constância a longo prazo. Porque é isso que vai quebrar a inércia. É justamente isso que vai reduzir a evitação. E começa a construir uma nova identidade de você mesma, a de alguém que faz o que precisa ser feito mesmo quando não está motivada. No TCC existe um conceito que é muito comum, que é chamado de ativação comportamental. Muitas vezes nós esperamos, como eu já falei aqui no início do vídeo, a motivação chegar para agir, quando na verdade é a própria ação que gera a motivação. Inclusive, tem vários estudos, artigos, pesquisas que falam um pouco sobre isso. Se quiser, eu posso deixar depois compartilhar aqui com vocês nos comentários. Muitas vezes, o que acontece? Você começa a fazer uma atividade e depois de um tempo você sente um pouco mais de energia, se sente um pouco mais motivado a continuar. A ação costuma vir antes da motivação e não ao contrário. Então, qual é o meu recado em relação ao exercício físico? A prática regular de atividade física, a construção desse hábito, é de que talvez o problema não seja uma falta de disciplina. Talvez o problema esteja na sua perspectiva e nas metas que você tenta incluir dentro da sua realidade, da sua vida, que não se encaixam. A atividade física não precisa começar com uma transformação super radical. O importante e que a gente sempre fala pela TCC são as evidências que você cria de que é possível, de que você consegue. E isso é com pequenas ações todos os dias, uma constância a médio e longo prazo. Repetição e não a perfeição e a qualidade desses comportamentos que gera essa constância que eu falei. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe as suas perspectivas, as suas dificuldades aqui comigo nos comentários. E também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até o próximo vídeo!